Fala, Lelis Magalhães. Bom dia, doutora. Primeiramente, sei, né, que a senhora é a delegada de polícia, mas me cabe aqui na função de juiz alertá-la que aqui a senhora vai depor na condição de testemunha, como a senhora sabe, na condição de testemunha, a senhora é obrigada a falar a verdade, está compromissada nos termos da lei. Vou passar a palavra ao Ministério Público, em seguida as perguntas da defesa, se for o caso eu faço perguntas por mim ou pelos jurados, pedir para a senhora falar um pouquinho alto para os jurados conseguirem ouvir, tocar e estar para a palavra. Doutor Arnaldo, bom dia. Bom dia, doutor. Qual que é seu cargo, doutor? Então, sou delegada de polícia, lotada no Cerro, delegada da Polícia Civil. A senhora atua aqui no Cerro há quanto tempo? Eu fui designada para o Cerro dia 11 de novembro de 2023, para assumir a unidade com todas as investigações em curso. A senhora foi responsável por presidir o inquérito policial referente ao caso aqui do João Alves e do Rafael Brandão, sendo aí os assassinos do Jefferson? Perfeito. Eu fui a presidente do inquérito policial dos fatos ocorridos, né? Os fatos ocorreram no dia 28 de janeiro de 2024, após eu assumir a unidade do Cerro. Eu presidi o inquérito e as investigações. A respeito da dinâmica do homicídio, no dia dos fatos, o que ficou apurado nesse inquérito? A investigação da Polícia Civil, ela se inicia a partir do acionamento da Polícia Militar. A Polícia Militar, no dia 28, era um domingo, véspera de feriado do Cerro, a Polícia Militar ela foi acionada em razão da localização de um indivíduo morto, com disparos de arma de fogo no Morro do Vigário, aqui no Cerro. Então, as notícias iniciais da Polícia Militar são de que um indivíduo subiu a rua no Morro do Vigário, efetuou disparos de arma de fogo em favor da vítima e fugiu num veículo conduzido pelo João Alves. Então, a investigação da Polícia Civil, a primeira diligência que eu determinei foi a realização da perícia técnico-criminal. Então, a perícia técnica, ela comparece ao local dos fatos, realiza, né, o laudo perinecroscópico, que é o laudo do corpo no local dos fatos, e identifica, de fato, que a morte da vítima decorreu em razão dos disparos de arma de fogo. Após essa condução do corpo da vítima ao Instituto Médico Legal, que constatou também a existência de lesões compatíveis com uma execução da vítima. A vítima foi executada e tentou se defender, né, utilizando as mãos, então há lesões. A partir de então, as investigações, elas se iniciam, me recordo bem, numa segunda-feira, e o que mais me destacou foi que quando nós chegamos ao local dos fatos, havia um forte temor da população, as pessoas fechavam portas e janelas em razão do temor do homicídio ocorrido, poucas horas antes, né? E a gente realizou entrevistas com populares, nós realizamos análises de câmeras de vigilância, nós levantamos, né, os elementos de autoria, e a materialidade já estava comprovada pelos laudos periciais, e nós realizamos determinadas apreensões, cumprimos mandados de busca e apreensão na residência do João Alves, né, que comprovaram cabalmente a autoria delitiva. Quantos veículos, né, no dia dos fatos estavam envolvidos ali no homicídio? Nós apuramos que a dinâmica delitiva ocorreu com o veículo do João Alves, que se encontrava na Rua Sete Marias, recordando aqui que o investigado, no caso, o João Alves, o réu, ele residia neste local. O veículo do João Alves estava na Rua Sete Marias, um Gol, e subiu a Rua Sete Marias, subiu a rua em direção, né, ao local onde a vítima se encontrava, e evadiu com o atirador. Então, o envolvimento direto deste veículo e o levantamento das câmeras de vigilância também evidenciaram algumas motocicletas em seguimento ao veículo. Qual que foi o primeiro elemento ali que levou ao João Alves, a autoria do João Alves?
quando os militares reportaram a ocorrência à Polícia Civil, foi reportado que os populares indicavam que o atirador ele vem em sequência ao veículo do João Alves, então o veículo do João Alves estava na esquina, ele dobra a esquina, o atirador ele vem em paralelo ao veículo do João Alves subindo. Quando o atirador ele sobe e efetua os aproximadamente 10 disparos de arma de fogo, ele grita, cadê João Alves? Ele busca o João Alves para efetuar a fuga. Então, ele grita, cadê João Alves? O João Alves sobe a rua, encontra o atirador, então eles vão. Então, o primeiro elemento foram, de fato, as testemunhas que depois nós entrevistamos e também colhemos os depoimentos, né, que constam todos nos autos do inquérito. Essas testemunhas evidenciam que o atirador procurava onde está o João Alves para efetuar a fuga. Então, esse foi o primeiro elemento. Depois, nós fizemos também a análise das câmeras de segurança que, de fato, evidenciaram que o João Alves estava no veículo. E, por fim, a extração de dados do aparelho telefônico do João Alves é cabal quanto à autoria. Na extração de dados do aparelho telefônico, o João Alves confessa que matou o Jefferson. Está escrito, são dados incontestáveis. A perícia técnica extraiu os dados do aparelho telefônico do João Alves, em que ele fala que não se arrepende de matar o Jefferson. Então, ele fala, matei e vou pagar o vacilo confessando. Pronto. Então, os indícios de autoria são extremamente robustos. A respeito dessas câmeras de segurança, entrando melhor nessa questão, o que foi possível identificar no dia dos fatos ali, depois dos tiros, um pouco antes dos tiros, depois, o que foi possível ali constatar nessas câmeras? As câmeras demonstram a passagem do veículo pelas ruas da cidade e uma calma muito grande do João Alves, né? O que demonstra muita inconsistência no depoimento, no interrogatório que ele prestou perante a polícia, é muito inconsistente. Ele estava muito calmo. Então, as câmeras de segurança demonstram ele dirigindo o veículo e sendo seguido por algumas motocicletas, inclusive a motocicleta dele mesmo estava seguindo. Nesse interrogatório dele na polícia, ele menciona, de acordo com as alegações que ele traz, ele menciona que ele foi pego de surpresa e foi forçado a transportar o atirador, no caso o Rafael Brandão. Essa versão convenceu? A versão do João Alves é completamente inverossímil. Eu aponto no relatório final da investigação todas as inconsistências no interrogatório do João Alves. Ele fala que ele estava saindo de casa com esse veículo quando ouviu disparos de arma de fogo e passou do local. E ele afirma que se esqueceu da carteira e, por essa razão, ele voltaria para casa em direção aos disparos de arma de fogo para pegar a carteira. É uma versão completamente desvirtuada de qualquer verdade, porque uma pessoa que ultrapassa um local de um tiroteio se recorda, nossa, esqueci a minha carteira, vou retornar para casa. Então, ele afirma que esqueceu a carteira, ia retornar para casa quando ele foi abordado por um atirador. Esse atirador teria apontado a arma para ele e falado, me leva. E aí eu questiono, e como foi? Ele apontou, entrou no carro e encostou a arma em mim. E aí, como que era a arma? Não lembro. A arma estava quente ou fria? Não recordo. Uma arma de 10 disparos de arma de fogo queimaria ele. Certamente tão quente que estaria. Então, ele não se recorda de nada. E aí ele fala que ele voltou porque ele precisava abastecer o veículo. Onde que ele abasteceu o veículo? Onde que ele ia abastecer? Por que ele voltou a pegar a carteira em direção aos disparos? Então, são versões muito inconsistentes com a apuração. Nesse interrogatório, ele fala que conhecia ou que não conhecia o Rafael Brandão? Não me recordo. Consta do interrogatório dele ali, ele informa que não conhecia Rafael. A senhora sabe se eles tinham, se eles se seguiam em redes sociais? Sim, eu não me recordo propriamente dos termos do interrogatório, mas consta no inquérito, mas eles se seguiam nas redes sociais.
onde que o carro do João Alves ele foi localizado, né? O carro do réu? Ele foi localizado numa zona rural. E o que foi localizado dentro desse carro? Dentro do veículo, a gente localizou vestes compatíveis com a descrição das vestes do atirador. A gente realizou a apreensão desse veículo e das vestes. Qual que era a cor dessas vestes? Escuras. São vestes escuras. Elas estão apreendidas. Bom, aqui, passando agora para a motivação desse crime. Qual foi a motivação que a Polícia Civil concluiu que teria sido? A motivação é o envolvimento da vítima no tráfico de drogas, dívidas atinentes ao tráfico. A vítima, ela era amplamente conhecida no meio policial em razão de envolvimento com fatos criminosos desde a adolescência. Então, ela tinha determinadas desavenças. Isso tudo foi levantado na investigação. A motivação do crime foi o envolvimento com o tráfico de drogas, dívidas atinentes ao tráfico e desavenças do tráfico local. A vítima, em relação a passagens criminais, quais são as passagens criminais que a vítima tinha? Diversas passagens. A folha de antecedentes, ela consta dos autos, tem diversas passagens. Inclusive, a vítima praticava pequenos furtos para sustentar o próprio vício, né, em drogas. Em relação, agora, às passagens criminais do réu, quais são as passagens criminais que ele tem? O João Alves ostenta muitas passagens criminosas. Eu destaco que eu presidi um inquérito policial e indiciei o João Alves por tráfico de drogas, organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas e associação para o tráfico. Então, o João Alves é um traficante local. Isso está robustamente demonstrado em inquérito policial. O João Alves é envolvido em uma das associações criminosas maiores aqui do Cerro? Sim. O João Alves tinha um envolvimento com uma grande associação criminosa, né? E nós, a partir desse levantamento, dessas investigações, das operações Artemis 1, 2, 3, nós evidenciamos o envolvimento do João Alves com o Christian Ribeiro, já condenado pela prática desses crimes, e nós evidenciamos diversos diálogos do João Alves atinentes ao tráfico de drogas. Então, ele estava envolvido com uma grande associação criminosa local. Contextualizando aqui, os senhores jurados, essas operações, né, da Artemis, ou Artemis, elas se destinam a apurar o tráfico de drogas e a associação para o tráfico aqui no município do Cerro. Há quanto tempo que essas investigações, né, elas se arrastam aí pelo judiciário, pela polícia? As investigações, elas iniciaram ainda com a delegada Karina, passaram pelo delegado Conrado Guedes, e ainda há investigações atinentes a Artemis em curso. Então, são investigações longas, com diversas cautelares, com diversas diligências da polícia. São investigações complexas que contaram com o apoio de diversas forças policiais, agências de inteligência, inclusive a grande prisão efetuada, né, do Christian foi realizada no estado de São Paulo, pelo então delegado Conrado, e, posteriormente, fizemos uma grande operação para efetuar novas prisões na sede da Artemis 2. Então, são investigações longas e complexas que estão ainda, né, em finalização. Esse nome que a senhora mencionou, o Christian, qual que é a posição dele dentro dessa associação criminosa? O Christian Santos Ribeiro era o líder, né, da organização criminosa. Ele atuava diretamente do estado de São Paulo, realizando essa gestão do tráfico de drogas. E o que a gente observou, né, até no relatório final de investigação, indiciamento do João Alves, foi essa ligação direta do João Alves com o Christian Santos Ribeiro, que era o líder da organização criminosa.
pelas mensagens, por aquilo que foi obtido nos aparelhos telefônicos, havia muitas conversas entre o réu e o Christian, que era o líder da organização? Havia muitas conversas, inclusive de 2 números telefônicos distintos. E nós, quando cumprimos o mandado de busca e apreensão na residência do João, nós localizamos esses 2 aparelhos telefônicos. Um aparelho telefônico, o João havia deliberadamente destruído, estão todos apreendidos para, né, devido à comprovação, e durante as conversas do João com o Christian, ele informa para o Christian que havia destruído esse aparelho telefônico propositalmente, né, porque havia muitos elementos ali do tráfico. Mas o que não impediu a polícia de apurar da mesma maneira. Esse assassinato que a gente está apurando aqui hoje, ele tem alguma característica relacionada à dívida de drogas? A execução, a gente, no âmbito da polícia, a gente chama essa espécie de homicídio de execução. Uma execução com 10 disparos à luz do dia, sem esconder, né, o fato, que é muito relacionado com execuções de tráfico de drogas. Né? Cada crime ostenta determinadas características. Os crimes passionais, em geral, são mais realizados com armas brancas, e os crimes atinentes a tráfico de drogas, os homicídios, são realizados com muitos disparos e execução para todos verem. É uma forma também de coagir as testemunhas, daí a grande dificuldade que se tem na apuração, porque as pessoas têm medo, têm um temor de falar porque todo mundo viu. Então, é uma forma de coagir as testemunhas e, entre aspas, mostrar quem manda na região. Então, houve um disparo aí, aproximadamente 10 disparos, é um número muito expressivo, né, para uma arma de fogo. O assassinato do Jefferson, ele aconteceu de dia ou de noite? Durante o dia, à luz de todos. A rua estava deserta ou tinha muita gente na rua? No momento dos fatos, o Jefferson estava sentado, né, conversando com alguns amigos, colegas, então estava muito cheio. O local era conhecido, né, por ser um local que as pessoas se sentavam ali, às vezes, eventualmente, segundo as testemunhas, né, até utilizavam drogas, então era um local ali no Morro do Vigário conhecido para as pessoas sentarem. Para contextualizar, o fato se deu numa esquina, né? O atirador sobe a rua e o fato se dá numa esquina. Era um local que as pessoas, na esquina, as pessoas ficavam sentadas. Então, havia muitas pessoas no local. Nós ouvimos, inclusive, essas testemunhas oculares. No momento do disparo, né, inclusive, segundo as testemunhas, o atirador pede para todos saírem. Saiam que o problema não é com vocês. E dá os disparos, né, faz a execução do Jefferson e as pessoas correm. A vítima teve alguma possibilidade de fuga? Impossível, foi uma execução sumária. Foram 10 disparos de arma de fogo numa vítima sentada na esquina. Tudo que a vítima podia fazer era tentar minorar os danos se defendendo. Isso se demonstra pelo laudo médico legal. A vítima apresenta lesões compatíveis com uma tentativa de defesa, o que era absolutamente impossível. 10 disparos de arma de fogo. Obrigado. Sem mais perguntas. Da defesa, doutor? Bom dia, Excelência. Tudo bem? Bom dia, doutor. Excelência, a senhora que presidiu esse inquérito desde o início, não finalizou, a defesa gostaria de saber de Vossa Excelência se a senhora obteve informações trazidas pelos próprios colegas de Vossa Excelência, os investigadores, a quem nós tributamos muito carinho pela competência, pelo exercício idôneo em que elas desenvolveram o trabalho. Foi obtida informação de quem teria sido o mandante do crime? Doutor, quando nós recebemos inicialmente a notícia do crime, né, pela Polícia Militar, diversas informações aportam numa unidade policial investigativa. O Jefferson, ele era um indivíduo
sem querer ser repetitiva, mas é um ponto importante, era um indivíduo muito conhecido no meio policial pelas práticas delitivas. Então, ele tinha diversas desavenças. Então, inicialmente, quando nós recebemos essa informação da Polícia Militar, várias informações emergiram acerca de desavenças pretéritas do Jefferson, inclusive desavenças do próprio João Alves, que já havia espancado ele em outras oportunidades, e desavenças atinentes à cobrança de dívidas, que era um usuário de drogas. Então, inicialmente, surgiu sim essa informação atinente a um possível mandante, né, referente a dívidas de tráfico de drogas, mas o prosseguimento, como é normal, o prosseguimento de uma investigação, ela descarta linhas investigativas. E o prosseguimento da investigação demonstrou a ausência do vínculo inicial, que inicialmente se demonstrou, quanto a esse suposto mandante, razão pela qual essa linha investigativa foi sumariamente descartada. Vossa Excelência descartou uma linha de investigação. A senhora teve informação de quem teria sido o mandante? A nossa pergunta é essa. Não, eu respondi a pergunta do doutor. Qual que é a pergunta? Nessa primeira linha ou agora? Não, nessa primeira linha. No início, nós recebemos diversas investigações, diversas informações. A primeira... Qual que eram essas linhas de... Perfeito. A primeira informação... Né, quais seriam essas linhas que foram descartadas? O mandante nessas linhas... A primeira informação seria de que havia um indivíduo que teria ameaçado a vítima. Né? Essa seria a primeira informação, mas isso não se confirmou. Chegou a achar o nome desse indivíduo? Sim. Quem? Marcos Cornélio. Marcos Cornélio. Ele teve alguma informação de apelido dele? Marcos Cornélio. Marquinhos. Marquinhos alguma coisa? Não me recordo exatamente. Deixa eu falar com a senhora, às vezes a senhora se recorda. Tá. Marquinhos BH? É possível, doutor, mas não me recordo exatamente, mas Marquinhos certamente. Marco Cornélio. Uhum. E a senhora teve essa informação com alguém, com alguma testemunha efetiva de que esse Marquinhos estava ameaçando o João Alves? A então companheira, né, do João... Não, repete a pergunta. Não, João Alves não. Ameaçando o Jefferson, não, doutor? Ameaçando o Jefferson, a vítima. Sim, nós recebemos informações de que havia ameaças, assim como recebemos informações de que o João Alves havia espancado a vítima, assim como recebemos outras informações. Mas nós voltamos à informação sobre o Marquinhos. Nós estamos perguntando, só me perdoar, mas é se... Sim, te respondeu sim, né? Sim, doutor. Sim, o Marquinhos BH estava ameaçando a vítima Jefferson. E a senhora obteve essa informação efetiva de alguém? Já respondeu, doutor. Sim, da ex-namorada do Jefinho, não é isso, doutor? Perfeito. Eu obteve da ex-namorada da vítima. Excelência, a senhora procedeu numa investigação maravilhosa que a lei determina que seja sob sigilo. Advogado não fica sabendo quem depôs, promotor não fica sabendo quem depôs, nem mesmo o juiz fica sabendo quem depôs. A senhora ouviu uma testemunha sigilosa. Nós não identificamos quem é e nem podemos identificar, mas tem um texto de seu depoimento. Essa testemunha trouxe esclarecimento de quem foi o mandante do crime. Se eu quiser mostrar a página, doutor... É 124, excelência. 124, eu acho que talvez aí a doutora possa se lembrar, mas só se eu quiser. Você mostra aqui? Quero fazer esse favor. 124, 125. Aqui tá É dos autos físicos? Do inquérito. Tá. Peraí, só um minutinho. Do inquérito. É só Porque esse inquérito era, na verdade, era Era físico, físico, né? houve a visualização dele. 124, não é? 124 e 125. Vou ler só para os jurados aqui. Declarações que prestam depoimento.
que a dívida era de drogas. Que o depoente tem ciência que Marquinhos disse que deu várias oportunidades para a vítima pagar a dívida. Esse depoimento aqui. Esse depoimento. A senhora se recorda desse depoimento dessa pessoa? Se a senhora quiser poder dar uma lida aí. É esse mesmo, né? É esse, excelência. Não identifica a pessoa. Página, só para ficar gravado aí, 124, 125 dos autos Recordo. físicos. Eu recordo desse depoimento dessa testemunha. Pode virar, só para ela. Recordo desse depoimento, mas as diligências investigativas demonstraram que era apenas elucubrações da testemunha. Não se comprovou, ela não apresentou nenhuma comprovação. Inclusive, nós realizamos a análise do aparelho telefônico em que essa testemunha afirmou que havia ameaças e nós não localizamos nenhuma ameaça. Esse depoimento, excelência, eu vou pedir para que ele seja lido para os jurados, porque ele é muito consistente e muito amplo, esclarecedor também dos fatos. Eu vou fazer melhor, que eu vou imprimir e vou deixar na mesa deles. Ah, tá bom, tá bom. Essa é uma testemunha Porque aqui a gente sigilosa, tá... que não foi identificada, somente foi identificada pela autoridade policial. Com diversos esclarecimentos a respeito do mandante do fato. Crime. Excelência, foi ouvida também a doutora delegada, foi ouvida também a ex-amante, namorada e companheira do Jefferson, Dona Maria Aparecida. Ela esclareceu para a senhora também os fatos de quem teria sido o mandante deste assassinato. Consta dos autos, a oitiva dela? Consta. Dos autos do inquérito? Não, Não sei, não então, recordo de constar dos autos do inquérito oitiva de Maria Aparecida. Você tem aí? Qual página? Antiga, nós temos a antiga dela. Nós temos a antiga. Vê se acha aí. Na Maria Aparecida. É uma testemunha. Talvez ela tenha sido ouvida só na fase Eu acho judicial. que foi judicial. Só na fase judicial. Acho também, não estou afirmando, não. Tá certo. Mas a Marli, a mãe do Jefferson, foi ouvida por Vossa Excelência. Perfeito. E lá, as folhas 15 e 15 versos, ela é bem esclarecedora. Só se recorda o que ela disse também, Excelência? Me recordo da mãe do Jefferson falar acerca das dificuldades vividas, né, com a criação do Jefferson, acerca de ameaças sofridas pelo Jefferson em razão de dívidas de tráfico. Me recordo da mãe muito chorosa, né, falar também sobre o Jefferson já ter sido espancado pelo João Alves, filho de Marlete e outras pessoas, em poucos meses antes, e do Jefferson ser cobrado também por dívidas. Né? Igual eu afirmei, a vítima ela era uma usuária de drogas e efetuava pequenos furtos para sustentar esse vício. Né? Então, ela tinha algumas desavenças. A senhora se recorda, porque está nos autos, mas que a dona Marli falou que 8 dias, dona Marli é a mãe da vítima, afirmou para Vossa Excelência que 8 dias antes dos fatos, João Pedro de Moura e Silva teria espancado a vítima 8 dias, uma semana antes dos fatos. João Pedro de Moura Silva teria espancado a vítima. Doutor, não me recordo propriamente todos os detalhes do depoimento, Certo, mas é certo. igual eu falei com o doutor, a mãe da vítima narrou diversas dificuldades na criação do Jefferson e diversas desavenças, inclusive espancamentos pelo João Alves, por outras pessoas e cobrança atinentes a dívidas de drogas. Excelência, eu vou pedir perdão Cada a Vossa detalhe foi Excelência, mas não difícil. consta no depoimento da dona Marli, quando ouvido por Vossa Excelência, de que João Alves teria espancado. Consta
Que João Alves Quer Nós falar temos o aí? depoimento da dona Maria, aos 15 versos. Qual que é? 15 versos. que João Alves destruiu a casinha onde ele morava. Nós vamos ver se não sei se Uhum. tem essa informação. Não posso Eu mudar. vou ler aqui, que aí... É esse aqui mesmo? Aqui, tá. Maria Aparecida de Jesus, não é isso? Que Amazoada possui mais 2 filhos, além da vítima, um de 4 e um de 2 anos. Quanto aos fatos, tem que dizer que desde o dia 15 de outubro de 2023, a vítima estava morando com a moça de nome Maria Aparecida, do Novo Rosário. O número de Aparecida é tal que aproximadamente no dia 10 de janeiro a vítima começou a ter atrito com a namorada, dizendo que o relacionamento deles não estava dando certo, que a vítima voltou a morar com a avó, Maria de Lourdes, no Morro da Páscoa, que desde o término do relacionamento a vítima estava muito inquieta e nervosa, que a vítima era usuário de drogas, maconha e álcool, que a depoente acredita que a vítima também usava outras drogas, que a vítima trabalhava fazendo bicos, que o último serviço foi uma capina, que a depoente não sabe quem, para quem, que havia um senhor de nome Amador que ligou procurando a vítima dizendo que queria ajudá-lo, que o telefone de Amador é tal, que foi o último contato com quem a vítima trabalhou, que a vítima não possuía telefone, mas utilizava o telefone da namorada, que no dia 13 de janeiro para o dia 14 a vítima dormiu na casa da sogra, da depoente, que a casa da sogra fica no Machadinho. Chegou um casal na casa da mãe do depoente por volta das 11 horas da manhã no Morro da Páscoa, que o homem tinha aproximadamente 1,60, era moreno, claro, sem barba, de cabelo cortado baixo, cabelo preto, estava acompanhado de uma moça baixa, cabelo amarrado, castanho escuro, e o rapaz queria conversar com a vítima, pois havia emprestado R$ 700 para ela, que a mãe do depoente disse que ele era doido para ter emprestado dinheiro, porque a vítima, que ele era doido por ter emprestado dinheiro, já que a vítima, seu filho, não trabalhava. E nesse momento o rapaz disse que se soubesse que a vítima era um pilantra, não teria emprestado dinheiro nenhum. O rapaz questionou se a vítima possuía parentes no Machadinho, que o depoente respondeu que a sogra dele morava lá, que inclusive a vítima tinha ido lá à noite, e o depoente não tinha visto mais. O rapaz que procurou era inquilino da namorada da vítima, Maria Aparecida. O rapaz falou com a depoente com a voz cheia de raiva, que queria o dinheiro dele. O depoente perguntou o nome do rapaz, o mesmo disse que era Marquinho. Que a vítima disse para sua genitora que ele saiu de uma merda e outra veio atrás dele. Que a depoente disse para a vítima resolver as coisas dele rápido. Que a vítima disse para a mãe que foi Maria Aparecida que mandou o rapaz procurá-lo. Que Maria Aparecida confirmou que ela disse que o rapaz onde a vítima poderia estar. Que a vítima já ficou internada em uma clínica para tratamento lá em Ouro Branco. Que a vítima já recebia uma casinha no meio do mato, no Morro do Vigário, há 6 meses. Que a casinha era uma casa abandonada, pertencente à mineração. Que a depoente não tem suspeita de que possa ter matado a vítima. Que há cerca de 6 meses colocaram fogo na casinha onde a vítima morava. Que citaram para o depoente que os filhos de Marlete, João Alves e outros agrediram e queimaram suas roupas em sua casinha. Que os filhos de Marlete... Filhos de Marlete. João Alves, filho de Gostaria que Vossa Excelência prosseguisse. Pode prosseguir? Fazer um favor. Sua casinha, que os filhos de Marlete, João Alves e outros ameaçaram a vítima, dizendo que não era para pisar mais no Morro do Vigário, que a vítima dizia para a sua genitora que estava com muitos problemas, que a vítima disse que estava com tanto problema que nem Deus poderia ajudar dessa vez, que a vítima saiu na noite no dia 25, que Maria Aparecida ligou para a avó da vítima porque queria a notícia dele, pois a mesma havia ficado sabendo que ele havia roubado no bairro, Logradouro, e que tinha apanhado bastante, que a vítima teve uma briga com João Pedro Silva Moura no dia 20, que o telefone que a vítima utilizava era de Maria Aparecida, que a vítima passou toda a tarde do sábado, dia 27, com a mãe assistindo um filme, que depois das 17 horas a vítima foi à casa de sua avó, que por volta das 20 horas a depoente foi para a casa da sogra, sua sogra Maria Lúcia de Jesus, que antes de sair a depoente se despediu da vítima, que a depoente sentiu que a vítima estava muito nervosa e muito ansiosa, que na noite do sábado a vítima ficou na casa de sua avó, que na manhã do domingo a vítima disse para sua avó não dormir nada, para ela acender uma brasa para ele, conforme se expressa. Que a avó aproveitou para fazer um chá de erva cidreira. Que a avó disse para a depoente que a vítima estava muito assustada e muito angustiada, que estava suspirando muito. Que a vítima passou a manhã inteira na casa de sua avó, que por volta das 14 horas a vítima saiu. Que a avó não viu a hora que a vítima saiu. Que a depoente ouviu dizer que a vítima estava no campinho, no Morro do Vigário, com o Edgar e outros rapazes fazendo uso de droga. Que a depoente ouviu falar que quem matou a vítima mandou quem estava perto da vítima sair e ficou com a arma na mão, intimidando quem chegasse perto. Muito obrigado. Como está visto aí, não há um relato que o João Alves tivesse espancado a vítima. Sim, não. Uma briga, né? Teve essa briga 8 dias antes do dia 20, o caso ocorreu no dia 28, teve uma briga com João Pedro de Moura Silva, que bateu nele muito.
Falou até no outro logrador. Não, eu vou ler de novo aqui para Dessa vez é ficar... o contrário, tá? No depoimento. Né? Tá? Já tá induzindo a Aqui, ó, vou ler de novo, ó. Que citaram para depoente que os filhos de Marlete, João Alves e outros agrediram e queimaram as suas roupas em sua casinha. Tá. E em relação ao Dia 20. ao dia 20, ao João Pedro, que a vítima teve uma briga com João Pedro Silva Moro no dia 20. Explicou, eu acho que foi esse. E não, você apanhou bastante. Apanhou bastante? E eu quer saber que ele havia roubado no... Não, que ele havia roubado no bairro, o logrador e apanhado bastante. Ponto e vírgula. Certo. Que a vítima teve uma briga com João Pedro Silva Moro no dia 20. O telefone que a vítima utilizava já vai para outra... Tá certo, tá certo. Então, nós vamos pedir ao delegado mais uma informação para que os jurados se possam ater na dinâmica dos fatos. Só então obteve informação de que o mandante teria sido Marquinhos, PH, ou Marquinhos, Marcos Cornélio, através da testemunha sigilosa de folha 124. A senhora obteve informação da senhora Marli, nas folhas 15 e verso, da senhora Marli, mãe da vítima, de que chegou na casa da mãe dela duas pessoas cobrando uma dívida, com muita raiva, procurando pela vítima. E que essa pessoa indicou ser Marquinhos, quem estava fazendo essas ameaças, essa cobrança. A nossa pergunta é por que, mesmo com duas informações preciosas, Vossa Excelência abandonou essa linha do mandante do crime? O João Alves estava no local dos fatos, deu fuga ao investigador e a análise do aparelho telefônico... Ao atirador, perdão. E a análise do aparelho telefônico demonstrou a confissão do João Alves quanto ao homicídio. Essa confissão, a senhora pode citar para quem que essa confissão foi feita? Porque nós não conseguimos detectar. A extração... Eu peço até perdão como justiça, porque não conseguimos detectar áudio nenhum ele confessando crime nessa investigação de Vossa Excelência. Os dados constantes no inquérito derivam de uma extração de dados do aparelho telefônico do João Alves. Todos os elementos de confiabilidade e integridade dessa prova constam do inquérito. Excelência, eu vou pedir a Vossa Excelência, presidente, vice-presidente, que seja lido para os senhores jurados o áudio a que nós detectamos, está nos autos. É no IG 102, 062, 429, 21, folhas 286. É o áudio do João Alves nos autos. 102, o quê? 102, 062, 429, 21, folhas 286. A página do ID 29, tá? Oh, nós já ajudamos esse. Sim. Transcrição do áudio. Vê se a senhora me confirma se é sim. Bom dia, Pedro. Beleza. Deixa eu falar aqui. É porque ontem teve um acontecido aqui no morro, sabe? Eles mataram um cara aqui no morro. E na hora que eles estavam matando o cara, eu estava passando na hora com o meu carro, sabe? E aí eu não fiquei perto, entendeu? Eu vi o cara matando o outro, meti a marcha. É esse o áudio que a senhora... Não. É outro áudio. Nesse aspecto... Quer que eu continue? Faça. Mas não é esse. De todo jeito eu vou ler aqui. Eu estava passando na hora com o meu carro. E aí eu não fiquei perto, entendeu? Eu vi o cara matando o outro, meti marcha. E aí eu fui. Começou a cair as mensagens no meu celular que os outros estavam achando que era eu que tinha matado o cara. Só que lá tinha um cara de gente que viu o cara matando, viu que não fui eu, entendeu? Só que, tipo assim, a vizinha lá perto de casa, falaram assim, a polícia falou que tinha uma denúncia que era eu. Só que não é eu, entendeu? E aí eu tinha minha ex-mulher lá no Rosário, você lembra que você fez para mim o divórcio? Tudo aí tinha um endereço meu de lá. E eles foram lá no endereço me procurando, foram na minha casa, um monte de vezes, só que aí eu fui e meti marcha, entendeu? Que eu não tô na cidade, não, porque fugi. Só falaram para mim assim, que era para mim correr do flagrante. Não é esse áudio. Não, né? E a A senhora respeito... sabe se é...
a Pode- respeito da prova consistente na extração dos dados, a análise dos aparelhos telefônicos, ela demonstrou que o João Alves, ele apagou todos os dados do aparelho telefônico dele anteriores ao dia 28, ou seja, ao dia dos fatos, justamente para dificultar as diligências investigativas. E a partir do dia 28, ele começou a mandar mensagem para várias pessoas com essa mesma história fantasiosa de que ele não teria nenhuma relação com os fatos, que ele teria sido sequestrado, que ele teria sido coagido a dar fuga ao atirador. Então, estes áudios a que a defesa se remete são áudios construídos pelo João Alves a fim justamente de concretizar essa tese de defesa dele. Mas o áudio que nós temos, isso que eu ia perguntar. o áudio que nós temos foi extraído a partir de mensagens do aparelho telefônico dele em que ele confessa para uma outra pessoa, ele confessa a prática do crime. Estes áudios aí foram construídos pelo João Alves como tese de defesa. Eu acho que esse está antes. Pode Se eu quiser, eu aponto. Eu acho que provavelmente. Pode falar. Só vou confirmar. É esse aqui. Esse aqui do Celebrate. Esse aqui. Doutor, vou falar. Presidente. A doutora está mais que certa de falar que pode ser uma atitude da defesa, construir defesa. Mas nós estamos na investigação, nós estamos buscando esclarecimento. E, para isso, nós vamos pedir a Vossa Excelência, porque se o fato ocorreu no dia 28/1, esse áudio, qual a data que ele foi feito? Esse tem aqui nos autos. Esse que a doutora está falando. Não, o que nós... o que... Esse da comunicação com o Pedro. Nossa, cadê a data? Lá embaixo, né? Aqui, esse aqui. Metadados. 20 de fevereiro. Ele é de 28 de fevereiro. Não. De julho? Julho, aliás, né? Não, Create é de 28 de junho. Acho que é esses. Agora vai saber olhar melhor do que eu. Se quiser vir aqui também, doutor, fica à vontade. Né? Os metadados aqui, porque também... A questão da extração de dados... Aqui, tem a íntegra da extração. Created 20 de fevereiro. Eu acho que é isso. Ele já se encontrava preso nessa prisão. Esse aparelho ele foi apreendido pela autoridade policial e levado para fazer as buscas através da plataforma. Então, a gente quer ver que dia que foi realizado esse áudio. Ele disse lá, né? Foi também claro que ele acabou de presenciar um assassinato. Quer dizer que tem que ter sido o dia 28 mesmo, né? Não, porque isso aí tem os metadados aqui, mas eu não consigo... Nos metadados eu não consigo essa informação aqui, não. Pelo menos não... A íntegra das extrações consta. Mas aí a questão dos metadados consta todos nos autos, mas na comunicação de serviço consta a data dos autos também. Tá só acabar aqui, eu vou liberar para ir no banheiro. Deixa eu ver se aqui fala os áudios. Não tô achando essa informação, não, doutor. Se eu tiver aí.
metadados, eu não consigo. Eu acho que é aquele vídeo por aí. 20 de fevereiro de 2014, investigado na presença do defensor, compareceu à unidade policial. 2024, né? Fevereiro. Consegue ver esse metadados aqui? Excelência, assim, está sendo lido apenas assim, pontos e uma leitura assim, um pouco mais aprofundada vai deixar claro assim, Não, mas eu estou querendo a informação objetiva. O doutor perguntou se tem informação da data. Posso ler um trecho aqui? Consta dos Pode autos. auxiliar? Não. Ele Agora não. envolve isso. Se o senhor me falar a data que o doutor está querendo, aí só se o doutor... Não. Não, doutor, Eu não. quero buscar essa data. Quando foi? Não, então não tem informação, doutor, não estou conseguindo Não está achar. conseguindo. Então eu vou fazer uma pergunta. Não, mas aí depois o senhor fala quando for legal. Quando for o momento da acusação. Conversa provavelmente apagada pelo investigado em data posterior ao fato. Não tem a data. Não Não consegue. consta a data. Não conseguiu precisar a data. Sim. Mas nós vamos continuar nessa linha de raciocínio. Este áudio, a doutora delegada pode nos informar se ele foi extraído a partir da apreensão do celular de João Alves. Se esse áudio foi extraído a partir da apreensão do celular de João Alves. Sim, por óbvio. Este áudio, ele estava apagado? Qual? Esse que eu li, né? Ele estava apagado ou precisou, ou não precisou de ser identificado através das plataformas onde foi direcionado o celular, o aparelho celular? Doutor, a extração de dados é realizada com todos os dados existentes no aparelho telefônico. A análise é a partir dos dados. A informação, se foi apagada ou não, vai constar da extração. Não sou eu que vou saber dizer para o senhor, Mas no porque documento lá tem, né? é realizado pela agência de inteligência policial. Não sou eu que pego o celular e verifico se está apagado ou não. Muito obrigado. Consta dos autos. Vamos fazer mais perguntas, excelência. Também, excelência, se foram identificados áudios e ligações de João Alves através dessa plataforma, que é remetido, evidentemente, para o setor de inteligência. Se consta alguma ligação, algum áudio de João Alves com a pessoa de Rafael, Rodrigo, Brandão Silva, que é o suposto atirador. Se consta algum áudio, alguma mensagem, alguma ligação com a pessoa de Marcos Gomes Cornélio Luiz, é o nome de Marquinhos BH, nestes áudios apurados por Vossa Excelência. Doutor. Se consta contatos de João Alves Lembra? com a pessoa de Rafael Doutor? e de Marquinhos Como BH. eu afirmei para o senhor, João Alves apagou os dados do aparelho telefônico dele anteriores ao dia 28. Razão pela qual Foi possível recuperar. foi possível recuperar os dados, precisamente quais dados foram recuperados, constam da investigação. A senhora se lembra se recuperou alguma ligação com o Rafael? Quem vai saber dizer foi quem fez a extração, que é um investigador de polícia, não o delegado. Não se lembra. Não. Tá. A senhora presidiu inquérito, mas essa informação só não tem. Respondeu. Essa informação quem tem é quem fez. Seria. Perfeito. Tá bom. Mas algum? A senhora sabe se tem ou se não tem? Não, falou que não sabe. Não sabe. Mas, doutor, a senhora foi procurada, evidentemente, não sei se o doutor vai consentir essa pergunta, se ela for coerente, congruente com o nosso patamar da discussão hoje, vocês podem ver. Mas, na realidade, se a senhora teve a presença de João Alves, a delegacia de Vossa Excelência,
de forma espontânea para prestar. Ele foi espontaneamente? Ele foi mediante intimação, né? Se foi de forma espontânea, Ele não foi intimou e aí conduzido. compareceu. Ele não foi conduzido. Ele não foi conduzido. Mas então nós vamos fazer uma pergunta. Essa pergunta. É porque não poderia ser, né? Porque esse advogado, logo na semana posterior, no dia 28 de janeiro foi domingo. Dia 29 foi na segunda-feira. Nós procuramos pela doutora Nara no dia 30 de janeiro. Pedimos para ela, para que o João Antônio fosse ouvido. Ela falou assim, eu não posso, eu estou muito atarefada. Amanhã, 31 de janeiro, ela falou assim, não, eu também não tenho horário para ser ouvido. A pergunta é que se essa intimação que ela fala, se foi dirigida a mim para passar para ele. Ele estaria intimado, então, para comparecer na segunda-feira seguinte. Então, você lembra como é que foi essa No conversa? dia 5 de fevereiro, na segunda-feira seguinte, às 15h30. Me recordo que o doutor me procurou afirmando que João Alves possuía interesse em prestar declarações, prontamente realizamos a intimação e o agendamento. É o que eu me recordo. Foi o que ocorreu. Desde o dia 30, na terça-feira, nós já procuramos para apresentar o João para prestar as declarações. Se na segunda-feira, Vossa Excelência, após o interrogatório de João, que terminou por volta de 5h10, mais ou menos, Vossa Excelência solicitou desse advogado, juntamente com João Alves, a chave do barracão onde ele morava. E foi de pronto entregue a Vossa Excelência. Após o interrogatório do João Alves, nós recebemos a decisão judicial atinente ao mandado de prisão mandado de busca e apreensão. Prisão ou busca e apreensão? Os dois. Mandado de prisão e busca e apreensão. E de pronto eu solicitei ao senhor se possuía a chave, né, do imóvel para que a gente não precisasse efetuar nenhuma espécie de arrombamento. Nesse momento nós nos direcionamos em conjunto. Mas aí a pergunta é, foi dada a chave? Quando Foi. a senhora solicitou? Foi. Até respondi. Uhum. Doutora Nara, mais uma pergunta para Vossa Excelência, a título de esclarecimento e da busca de uma verdade real. É o que todos nós devemos buscar na vida, é a verdade real. Embora seja espinhosa. Vossa Excelência, no momento em que João Alves estava sendo ouvido, já havia determinado a 50 quilômetros daqui, na localidade de Palmital de Datas, ser feita uma busca e apreensão na casa da mãe do João Alves. E também essa busca e apreensão foi feita aqui na residência do barracão. Eu falo barracão porque é um quarto, a cozinha e um banheirinho, onde João Alves morava, Rua 7 Marias, 135, bairro do Vigário. A senhora obteve, a senhora procedeu essas buscas e apreensões, primeiro, na casa de João Alves, às 5 horas da tarde, antes de terminar o interrogatório dele, através da Polícia Militar de Datas e a Polícia Militar, a Polícia Civil daqui de Cerro, lá em Palmital, 50 quilômetros daqui. Não. A nossa pergunta é o seguinte, se na casa da mãe dele, todo final de semana ele está lá na casa da mãe dele, sexta, quando ele não podia ir na sexta, ia no sábado, no domingo, só retornava no domingo à tarde ou na segunda-feira. Foi encontrado alguma coisa de ilícito na residência da mãe do... Bom, antes de responder, eu preciso esclarecer que um ponto que o doutor falou não é real, não é verdade. Primeiro que eu não determino a busca e apreensão, quem determina é o juiz. Nós cumprimos uma ordem judicial de busca e apreensão de mandado de prisão. Segundo, que não foi realizado antes do término, né, do interrogatório, até porque eu não tenho a capacidade de estar em vários locais ao mesmo tempo. E eu presidi tanto o interrogatório quanto a busca e apreensão. Aí teve a questão da chave também. Isso, perfeito. Não era possível a gente fazer ao mesmo tempo. Agora a pergunta. Achou algo Achamos na casa e o que achou em cada casa? Perfeito. Na casa do João Alves, nós localizamos os aparelhos telefônicos, uma balança de precisão de drogas, utilizado para drogas, anotações referentes a tráfico de drogas e outros elementos que foram apreendidos, que eu não me recordo precisamente.
E na casa Mas da mãe, estes- agora o doutor pergunta na casa da mãe, achou alguma Não me coisa? recordo eu me recordo destes Desses. elementos que eles foram utilizados como elementos de Doutor? formação do inquérito. A senhora esteve presente na busca, na diligência de busca e apreensão requerida por Vossa Excelência, deferida pela juíza, doutora Sofia, mas requerida Perfeito. pela autoridade policial. Uhum. A senhora esteve lá presente também na casa da mãe do Não. acusado? Não. Casa Nessa da mãe é onde hipótese, é em Palmital, né? em Palmital, foi realizada por minha determinação como investigadora de polícia. A senhora se recorda, nossas devidas vezes, se lá na casa da mãe dele, onde tem o Já quarto perguntei isso dele, aí. se foi Não se encontrado recorda. algum objeto ilícito? Não me Respondeu, recordo. doutor. Não me recordo. Tem mais perguntas, Excelência, porque Pode perguntar. nós temos aqui a terra investigatória, do inquérito policial, a figura do senhor Sinei, Gilson Ney Santos Silva. Nós temos aqui as folhas 50. Meia três. Do inquérito ainda, as folhas 224. Depois eu vou voltar a ler essa gente que estou falando, as folhas 224. Onde foi concluído que Gilson Ney faz parte do tráfico com Diogo da Silva Moraes e Matheus da Silva Moraes. Rua José Augusto Xavier, número 58, bairro Bicentenário. Esse bairro é o mesmo bairro de Vigário, o antigo bairro de Vigário, chamado hoje Bicentenário. Se a doutora confirma essa investigação de que esses três fazem parte do tráfico de drogas lá no Morro Bicentenário. Não confirmo porque a comunicação de serviço não foi realizada por mim. Aí o senhor tem que perguntar para o investigador. O senhor que conhece, realizou. a senhora como delegado conhece esse pessoal? Não. Qual é o nome deles, doutor? Gilson Ney Santos Silva. Como alguém, né? Como pessoas ligadas ao tráfico? Vulcinei. Diogo da Silva Moraes e Matheus da Silva Moraes. Não são nomes que a Na senhora se rua, recorda como... José Augusto Xavier, que é a mesma rua onde ocorreu os fatos. Doutor, não Não, é impossível recordar de todos os nomes envolvidos com crimes numa comarca tão extensa. doutor? As folhas, Excelência, agora, 224 versos, consta um áudio de Sinei. Sinei é o Gilson Ney Santos Silva, da rua José Augusto Xavier, número 58, bairro Bicentenário, onde ocorreu os fatos. Gostaria que Vossa Excelência lesse esse áudio para os senhores jurados e para a senhora delegada, para ver se ela confirma a existência desse Qual áudio. áudio que é, doutor? Porque 224 tem vários aqui. 224 É um que começa como? é um áudio de Sinei. São dois áudios. Ah, então é esse. É o segundo aí, o primeiro e o segundo. Viado, depois você joga lá no grupo lá, nós tá correndo atrás, olhando essa questão que está acontecendo na quebrada, hein, viado? Entendeu? Então passa o meu áudio aí no grupo aí falando que é isso, não está acontecendo mais não, nós tá olhando mesmo. Daqui para frente agora é pau no gato, sem, entendeu, mano? Nós já olhava sempre igual. Essa fita tem pouco tempo agora aí que aconteceu, nós já tá correndo atrás também, entendeu? Mas só que agora nós vai estar correndo bem mais atrás mesmo, bem mais em cima mesmo, entendeu? É isso mesmo, Zé. A pegada é a seguinte, igual eu já trombei o Jefinho mesmo, aí que fiquei sabendo que tá roubando, ele e o Gu, nós moeu eles, Zé, e vai moer hoje de novo. Toda vez que eu trombar ele aqui no morro, já falei com ele, não quero saber dele aqui no morro não, entendeu?
Toda vez que eu ver ele aqui no morro, vou relar ele no chão, entendeu? Então, tipo assim, morador aí que estiver desconfiado, dá ideia em nós aí, entendeu? Nós vai corrigir só, entendeu? Nós é certo pelo certo, entendeu? Nós vai procurar melhorar para nós aí mesmo. A senhora se lembra desses áudios? Doutor, a comunicação de serviço é de lavra dos investigadores. A confirmação do conteúdo deve ser feita por um investigador, mas eu A senhora lembra dessa linha? confirmo todos os elementos que constam do inquérito, assim como eu confirmo que eu afirmei que o Jefferson era um indivíduo com diversas desavenças referentes à prática de pequenos furtos, ao tráfico de drogas, desde a adolescência. E esses autos só corroboram com o que eu afirmei. Mas ao conteúdo, isso tem que ser delimitado a quem fez. Doutor? Eu vou pedir um esclarecimento. A senhora sabe informar se esta rua, José Augusto Xavier, que faz esquina com a Vigário Mesquita, se é a mesma onde os fatos ocorreram? Transformação consta dos autos, Mas, a questão das ruas, mas, sim, a informação consta precisamente consta dos autos. Inclusive, o mapa do local dos fatos está no relatório final. Tá certo. Vou fazer mais uma pergunta. Foi feita uma apreensão do veículo do João Sim. Alves. A senhora tem a notícia, através dos investigadores, pela comunicação de serviço, se esse veículo do João foi encontrado aqui, próximo, e se estava sem gasolina, estava sem gasolina, um fato muitíssimo importante. Tem notícia da localização do veículo. O veículo foi rebocado, né, para apreensão. Maiores informações? Não. Tá certo. Excelência, no que se refere ainda ao Marquinhos BH, a senhora, na realidade, a senhora descartou, então, o indiciamento dele no decorrer das investigações de Vossa Excelência? isso. A senhora havia pedido a prisão de Marcos Gomes Cornélio Luiz, Rafael da Silva Brandão e João Antônio Alves. A senhora havia feito o requerimento de prisão preventiva e a doutora Sofia deferiu a prisão preventiva dos mesmos. Os três. Por esses fatos? Por estes fatos. Dos três. Confirmado. Foi feita a apreensão de um telefone celular de Maria Aparecida Ramos, a másia da vítima, o Jefferson. Nesta apreensão deste telefone, a senhora obteve algum áudio ou mensagem de Jefferson ou da própria Maria Aparecida para a pessoa de João Alves? Recordo, excelência, mas certamente consta dos autos. Nós realizamos a análise do aparelho telefônico com busca de elementos de informação. Quantos objetos ou peças de roupas foram encontradas no carro de João Alves, supostamente usado pelo autor dos disparos? Me recordo da localização de peças de roupa de cor escura, igual eu respondi para o Já lembram quais peças, mais ou menos? Assim, camisa, balaclava, short ou calça, o que era? Uma parte de baixo e uma parte de cima, excelência. Exatamente a precisão seria... Eles estão aqui para ser apresentados, mas me recordo são roupas, né? Tanto parte de baixo quanto parte de cima, de cor escura. A apreensão foi feita e eu pedi que vocês impedam aqui hoje. Você quer que pega? Tá? Tanto o caderno, segundo ela, de anotações de tráfico, quanto a balança, segundo ela, ser de precisão para o tráfico, e mais as vestes encontradas no carro de João.
É tudo, doutor? Tudo? Pode trazer tudo, deixa tudo isso. Tudo. Nossa, chique, que eu vou abrir. A roupa acho que não precisa abrir, não, então. Eu gostaria que fosse aberta, excelência. Inclusive pelas testemunhas, são 5 que estavam lá presentes na hora dos disparos. Gostaria que fosse doutor. Realmente eu preciso de uma tesoura. Bela, uma tesoura? Não, não, hora que Colocar dentro. São essas as roupas que foram. Essas roupas. Coloca na câmera, doutor. Coloca ali só para ficar registrado. Para fazer uma tesoura. Oh, desculpa. Não. E essa? Aqui. Vou deixar aqui, doutor. Se você quiser usar, tá aberto. Tá lá. Oi? Já confirmado para ela. Está confirmado. Sim. Quanto ao caderno, Não, caderno. Ah, não. Esse caderno está achado onde, doutor? Na casa dele. Aqui, doutor. Pode abrir com a tesoura? Pode abrir com tesoura. Também. Não, acho que ela tem essa dúvida. Só precisa pôr isso dentro depois por causa da cadeia de Mostra o custódia. caderno. Por isso, mostra pra... Não, não apareceu nada. Se ela puder manusear o caderno, o comprimento é esse? Sim, Foi encontrado na casa dele, né? Na busca e apreensão. Sim. Isso aí. na casa dele. Excelência, aproveitar que a senhora está com esse caderno em mãos, onde consta nos autos que esse caderno se trata de anotações para o tráfico. Uhum. A senhora podia mostrar para nós aonde que consta aí anotações de tráfico? As Não anotações para o investigação. tráfico, elas encontram-se aqui. No final do caderno, a gente tem algumas anotações. 630, 330, 385, 180. Ao lado, 30, 20, mais 10, PIPA, Popeye. Popeye é o termo utilizado para cocaína. Essas informações a gente não tira da nossa cabeça. Existem investigações, né, da inteligência e o João, inclusive, foi indiciado em um inquérito para tráfico de drogas. O João era um grande vendedor de cocaína aqui. Então, a gente tem aqui Popeye e anotações para o tráfico. Além disso, a gente tem as senhas do João, que ele anotou aqui. Então, a polícia chegou à conclusão, por causa desse Popeye aqui. 20 mais Perfeito. 10, Popeye. Que tem sido aqui. Isso. Usado, E ele mesmo, ele foi indiciado por tráfico em outra investigação. É isso aqui. Excelência. Pode Poderia passar para os dados para esse tema? O que Pode consta ter. nos autos de ser venda de drogas é este fato aí, no caderno. Os autos são do inquérito de homicídio. O inquérito do tráfico de drogas é outro inquérito em consta todas as vendas do João atinentes a drogas. Não foi isso daí, não. Isso aí é um elemento encontrado na investigação de homicídio. O tráfico de drogas é robusto nos autos do inquérito que apurou o tráfico de drogas. Excelência, nós vamos fazer pergunta quanto a questão do tráfico de drogas não está relacionada Sim, com o processo. nós não estamos aqui para julgar Naquele tráfico hoje, processo acho que os jurados está claro isso aí para os jurados, né?
Hoje a gente não está julgando o caso, doutor? Postando muitas vezes essa questão. Nem defesa não apresentou ainda, nem conhecimento ainda dessa acusação. Perguntas? A última pergunta. Como que foi identificada a pessoa de Rafael da Silva Brandão como autor dos disparos? Por meio de entrevistas e testemunhas. Falaram que era o... que Perfeito. reconheceram o Rafael mesmo com... Isso. Entrevistas e testemunhas. E se essas pessoas que teriam reconhecido o Rafael, se elas foram ouvidas no inquérito de Vossa Excelência? Nós realizamos a oitiva das pessoas que estavam no local dos fatos, que fizeram a descrição, e do policial militar que ouviu as testemunhas que afirmaram. Né? A nossa pergunta é a seguinte, Excelência. Testemunha direta, então. Direta. Direta, não. Não. Respondi. Apenas a descrição. Né? Nós não fizemos reconhecimento nos autos do inquérito, até por dificuldades legais. Agora, as pessoas que, na realidade, se encontravam lá no local, elas identificaram o atirador como Rafael? Elas descreveram. Essas pessoas que foram ouvidas por Vossa Excelência, porque nós temos... Descreveram. Não identificaram, eu já falei. Descreveram. Descreveram como? O que a senhora diz por isso? Características físicas? Características físicas. E aí, por mês, vocês chegaram no Rafael? Como? Nós chegamos por meio de testemunha indireta e também com entrevistas com... Testemunha populares. direta? Indireta. Isso. Dos policiais militares e também de entrevistas, né? Essa defesa... Mas o Rafael também não é o nem Rafael acusado. não tem nada com isso. Ele vai querer saber como que identificar, que momento e quem. Né? Com certeza eles vão fazer. É uma pena ter desmembrado, né, Excelência? Hoje nós estamos procedendo um julgamento de uma pessoa que... Pergunta, doutor? Não, Excelência, não estamos muito satisfeitos. E só que o autor dos disparos nem sequer foi ouvido. Algum jurado aí deseja fazer um esclarecimento, algum tipo de pergunta, algum tipo de dúvida? Se quiser, é só levantar a mão. Sem mais perguntas pelo juiz, doutora Nala, agradeço mais uma vez, bom dia de trabalho para a senhora. Tá? Bom dia a todos. Obrigada. Minutos, a gente já volta com os debates, com a palavra da acusação, tá certo? Então,